Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como combinado, durante a nossa live do dia 29/6 de História e Geografia, né? Eu estou aqui para que nós possamos retomar o conteúdo que não deu tempo na live, ok? Eu vou ler e explicar todos os slides novamente para que vocês possam interagir, né? Que em algum momento eu vou lendo o que vocês escrevem, fui colocando as minhas opiniões, então eu vou ler e explicar para vocês agora, tudo bem? Vamos lá então. Aqui na página 180. Aí eu vou marcando também com vocês o que é para grifar, tudo bem? O colonizador e a vida nos engenhos. A história dos povos indígenas começa a mudar quando os colonizadores portugueses decidiram vir para o Brasil para tomar posse das terras em 1500. Então eu mostrei para vocês aquele vídeo que explica detalhadamente como os índios viviam aqui antes da chegada dos portugueses, certo? Eles não eram cristãos, eles acreditavam em vários deuses, a fé deles era algo bem diferente do que nós temos hoje, certo? Então, como eu coloquei para vocês na live, é errado falar que a cultura deles está errada e a nossa está certa? Não, cada um vive conforme acredita ser o mais correto. É totalmente diferente da nossa, é impactante, é chocante, né? No entanto, nós vemos que há essas diferenças culturais e a nós cabe a respeitar, né? Então vamos lá. A colonização do Brasil foi determinada pelo governo português, a fim de explorar as terras brasileiras e dela tirar mercadorias que pudessem ser vendidas na Europa, enriquecendo Portugal. Então aqui nós já vamos grifar isso daqui, certo? Interessados em fazer comércio e ganhar dinheiro, os colonizadores trouxeram para cá a cana-de-açúcar para ser plantada num local chamado engenho, certo? Engenho, grande propriedade onde se plantava e se produzia o açúcar, certo? Então eles separavam aquilo como uma grande fazenda, certo? Nessa época não havia cidades, apenas aldeias indígenas. Quando chegavam ao Brasil, os colonizadores desembarcavam próximos às praias e escolhiam um local para construir armazéns para guardar suas mercadorias. Com a aglomeração e o vai-vem dos colonos, começaram a surgir os primeiros povoados, chamados de vilas. Vila é um termo que a gente usa muito até hoje, né, gente? Então vamos lá. Essas vilas geralmente eram chamadas pelo nome do santo do dia ou do santo da devoção do fundador, como São Paulo, São Vicente e São Sebastião. Como eu disse durante a nossa live, eles eram muito cristãos, católicos, certo? Então eles traziam o nome dos santos para essa cidade, para essas vilas que logo se tornaram cidades, tá? Logo assim não, né? Depois se tornaram cidades, certo? Página 181. Com a chegada dos portugueses, muitos aspectos no modo de vida indígena mudaram, porque eles trouxeram a religião, trouxeram mercadorias que fizeram com que os índios ficassem interessados por aquilo, né? Os índios passaram a explorar a selva que havia na época, né? A floresta, tirando a madeira para os portugueses, como nós discutimos, né? Alguns objetos utilizados pelos portugueses, como machado, tesouras e facas, por exemplo, despertaram o interesse dos indígenas, que passaram a fazer algumas trocas. Para conseguir esses objetos, eles realizavam o corte da árvore pau-brasil, que era muito apreciada pelos colonizadores portugueses, que a comercializavam por toda a Europa, devido à importância da madeira e de seu corante, certo? Então passou-se aí a ter essa troca. Observe abaixo um mapa dessa época. Nele é possível identificar indígenas no corte das árvores ao longo do litoral. Então aqui nós temos, olha, os indígenas explorando a natureza, que já há a primeira forma de desmatamento do Brasil, né? Nesse período, a extração do pau-brasil ocorreu de forma predatória ao longo do litoral brasileiro e garantiu grandes lucros para os portugueses. Para essa extração, os colonizadores usaram a mão de obra indígena, certo? Então aqui foi a primeira mão de obra utilizada no Brasil, foram a dos indígenas mesmo, tá? Lembrando que eles faziam isso como uma forma de troca.
Interessados em fazer comércio e ganhar mais dinheiro, trouxeram para cá a cana-de-açúcar para ser plantada na região nordeste do Brasil. Para trabalhar na extração do pau-brasil, no plantio da cana e na produção do açúcar, os colonizadores precisavam de mais gente e foram buscar os escravos africanos. Aqui é onde começa a história mais triste do nosso país, né? Foi algo muito cruel feito com os africanos, né? Não havia escravos somente no Brasil, é importante eu colocar isso para vocês, né? Outros países também utilizavam da mão de obra escrava. Que durante a live eu não expliquei isso para vocês, né? Mas não houve a escravidão somente no Brasil, tá? Assim, os colonizadores passaram a viver nos engenhos, adotando um modo de vida basicamente rural. O convívio dos portugueses com indígenas e africanos provocou a mistura dos costumes dos três povos, e certos hábitos foram incorporados no dia a dia deles, certo? Então aqui começou essa mistura de culturas, certo? Os índios começaram a aprender sobre o cristianismo, os africanos que vieram para cá eram obrigados a se tornarem cristãos, sabe? Abandonando a cultura deles, tá bom? E aqui houve essa imposição por parte dos portugueses, tanto para os africanos quanto para os indígenas, né? Como foi visto no vídeo, os índios assumiam até uma certa culpa, porque eles achavam que tudo que eles viveram antes era pecado, era isso, era errado, né? E como vocês viram no vídeo, né? Foi imposto dessa forma. Os africanos mantiveram de forma mais firme, né? Diante dos brancos, eles respeitavam o cristianismo, né? Iam à igreja, mas daí a gente vê com o passar do tempo que eles mantiveram a cultura deles de uma forma escondida, certo? Vamos lá então, aqui na página 182 nós temos o desenho do engenho, né, como ele era construído na época, a senzala, a casa grande, as roças, o canavial e a moenda, certo? Como as pessoas viviam no engenho, é isso que a gente vai ver agora. Página 183. A casa grande era o lugar onde vivia o senhor de engenho com sua família. Colonizador português e proprietário da Casa Grande, o senhor de engenho foi, durante um longo período da nossa história, um líder local com grande prestígio social e possuidor de muitas riquezas. Há também, que eu não comentei com vocês, até o termo de coronel, né? Eles mandavam literalmente naquela região do engenho dele. A ordem dele era a lei. Não existia uma lei assim, como nós vemos hoje, os direitos humanos, o respeito. Não. A lei era a vontade dos poderosos, certo? Ao longo dos anos, desenvolveu muitos povoados em terras brasileiras, abriu estradas, plantou roças para a alimentação do povo, que para tudo dependia do engenho. Então tudo ali era em torno do engenho, as plantações, tudinho, né? Então como nós vemos aqui, olha, não tem só o canavial, há a roça também. Então ali toda a alimentação dependia desse engenho para manter todos que ali viviam. A casa grande tinha vários cômodos, utilizados por toda a família e pelas pessoas que passavam pelo engenho para visitar ou falar de negócios. Então, como não havia hotéis, eles se hospedavam na casa do chefe, né, do dono do engenho. No interior das casas, a decoração era simples, pois a maioria dos móveis era produzido no próprio engenho, com a madeira retirada das matas. No entanto, havia também certos objetos como prataria e alguns móveis que vinham da Europa. Então, eles traziam muito disso da Europa também, tá? Para eles era um luxo poder trazer esses objetos. Todo o trabalho no interior da casa era feito por mulheres escravizadas que cozinhavam. A mesa era farta e bem servida. Lavavam, passavam roupa com ferro a carvão, certo? Pela manhã, os escravos iam buscar água nos riachos para abastecer a casa grande. Como não havia rede de esgoto, todos os detritos eram jogados em fossas ou riachos, certo? Então, aqui vocês vão grifar somente esse trecho da casa grande, tá bom? Aqui. Isso aqui nós já tínhamos discutido durante a nossa live. Eu só estou retomando porque durante a live eu não consegui grifar, né? E deixar bem explicadinho para vocês, tá bom?
Observe algumas cenas desse cotidiano retratados nas pinturas do pintor francês Jean-Baptiste Debré, certo? Então aqui nós vemos, eu comentei com vocês isso aqui, certo? Ao lado da casa grande ficavam a senzala e a capela. A senzala era a moradia dos escravos, construído de madeira ou pau a pique. Nem sempre tinha divisões internas e boa ventilação. Então era como se fosse um galpão. Imaginem a quadra aqui da escola fechada. Isso era a senzala, tá bom? Nas fazendas onde tinha poucos escravos, eles dormiam nos porões da casa grande, certo? Então era bem pior ainda, né? Muito interessante. E os portugueses continuaram a vir para o Brasil somente por causa dos engenhos e do plantio de cana de açúcar? É isso que nós veremos agora, tá bom? Não. Eles, com o tempo, as vilas foram crescendo e sua população foi aumentando. E a descoberta do ouro na região de Minas atraiu a vinda de inúmeros portugueses para cá. A vida nas vilas. A descoberta do ouro em terras brasileiras atraiu muitas pessoas da Europa, principalmente de Portugal, em busca de minérios. Essas pessoas começaram a formar vilas. Então aqui também nós já vamos ver que houve a formação das primeiras vilas, né? Quando o ouro foi descoberto no Brasil, não se tinha mais só os engenhos, mas também as vilas, né? O modo de vida nessas vilas era bem diferente da vida nos engenhos. Nelas viviam homens e mulheres brancos, negros e indígenas, então mestiços ou escravos. Como assim? Os escravos não eram escravos? Isso, mas tinha alguns escravos que foram conseguindo pagar a sua alforria mediante alguma coisa, ou então eles eram libertados, né? Então com isso os que fugiam também. Então com isso começamos a ter aqui a formação do povo brasileiro de fato, quando essas vilas surgiram, porque daí alguns indígenas já começaram a sair da floresta e viver por ali, né? Os que negociavam com os portugueses principalmente, e daí começou toda essa mistura, certo? Muitas casas foram sendo construídas e a vila e os povoados foram crescendo. As construções seguiam o modelo português e as pessoas mais ricas procuravam construir casas luxuosas. Observe a ilustração ao lado. Embora houvesse uma preocupação com a construção das casas luxuosas, a higiene praticamente não existia. Então essas pessoas, muitas delas, tinham escravos em casa, né? E eles eram responsáveis por toda a limpeza dessa casa, inclusive de coletar, por exemplo, a urina e fezes dessas pessoas que eram feitas em pinicos ou baldes, alguma coisa nesse sentido, certo? E daí isso era jogado ao ar livre, sabe? Rios, então não se tinha esse escoamento, não tinha o esgoto, certo? Então isso era jogado de forma que cheirava mal mesmo durante as ruas, tá? Página 186. Era comum nessas vilas encontrar escravos que passavam o dia vendendo produtos de seus donos. Vendiam mercadorias nas ruas, em cestos e tabuleiros, sem nenhuma proteção. A água que era buscada no chafariz corria a céu aberto. Não havia eletricidade, água encanada e esgoto, e o lixo era jogado nas ruas, da forma que eu expliquei para vocês. Então, assim, era bem difícil essa vida, certo? Bem rústica ainda. E aqui nós vemos, por exemplo, olha, os escravos vendendo, oferecendo, e essa mercadoria todinha não era deles, e sim dos seus donos. Olha aqui como que eles trabalhavam muito, né? Página 187. Quanto à alimentação, havia muita fartura para os ricos. O mesmo não acontecia com a maioria dos habitantes da vila. Por conta das condições precárias de higiene e por falta de condições financeiras, eles se alimentavam mal. Então aqui nós vemos, né, que há uma desigualdade, desde o início sempre houve essa desigualdade social em nosso país, certo? Vamos explicar isso aqui também. A vida nas cidades mineradoras passou a ser cada vez mais agitada conforme crescia o número de pessoas circulando pelas ruas, o número de moradias, a prática de comércio e o número de profissionais como médicos, advogados, jornalistas, entre outros. Essa época, a da mineração passou a ser a mais importante do Brasil, certo? Foi aqui que literalmente o Brasil deslanchou, a época da mineração, ok? Então, página 187.
Qual o principal objetivo dos colonizadores portugueses em relação às terras brasileiras? O que eles tinham de objetivo? O que eles queriam com as terras brasileiras? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Página 188. Com o plantio da cana-de-açúcar e a construção dos engenhos, a vida das pessoas passou a girar em torno desse local. O desenho a seguir está representando os diferentes lugares que formam um engenho. Identifique-os com base na legenda numérica da imagem. Então, aqui nós temos número 1, número 2, número 3 e número 4. Aonde que é a senzala? Voltem lá naquela página que a gente discutiu. Aonde que é a moenda? A casa grande e a capela. Vocês vão colocar os númerozinhos respectivos aqui. Número 3. Procure no texto a descrição de casa grande e grife-a com a cor verde. Com amarelo, grife a parte do texto que descreve o trabalho dos escravos neste local. Então, vocês vão ir lá no texto, vão primeiro ver a descrição da casa grande e marcar de verde. E de amarelo, a parte que descreve o trabalho dos escravos neste local, certo? Qual que era o trabalho dos escravos na casa grande, tá bom? Número 4. Qual a importância do senhor de engenho nesse momento histórico, antes de acontecer toda a mineração, tá? Qual que era a importância do senhor de engenho, o dono do engenho? A número 5. Além do plantio de cana-de-açúcar, que outra descoberta atraiu os portugueses para o solo brasileiro? Além disso, o que mais que surgiu depois? Certo? Então, vocês vão fazer esses exercícios de acordo com as nossas discussões, com tudo isso, tá? Espero que essa aula sirva para vocês refletirem sobre a importância de respeitar as culturas, certo? Muito importante que nós respeitemos todas as culturas, indiferente se ela é parecida ou não com a minha, tá bom? Dessa forma eu finalizo nossa videoaula de hoje, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!